Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Por que essa história é importante pra mim? Porque eu dei vazão pra uma coisa que eu sentia, desde que eu me entendo por gente, desde que eu sinto desejo, e descobri no mundo real esse desejo acontecendo, e tudo bem. Sabe? Tudo bem. Foi bonito, foi bacana, foi uma história de amor, foi o que tinha que ser e tudo bem. Não era um problema. Eu demorei muitos anos pra dar vazão pra isso. E quando eu dei, foi tudo bem e eu continuo minha vida a partir daí. E você nunca mais viu ela? Ver, assim, pessoalmente não, né? Mas de vez em quando a gente dá aquela stalkeadinha básica no Instagram, né? Porque a gente se conheceu pelo Instagram. Na verdade, quando eu a conheci, se é que eu posso dizer, eu namorava. E aí, uma vez... E você namorava homens até então? Ah, sim. Eu sempre namorei homens. Eu tinha desejo por mulher, desde muito nova. Mas eu nunca, sei lá, nunca tinha experimentado, nunca tinha me permitido. E eu não sei se eu tava acostumada a ser o modus operandi, sabe? Meu negócio é... Relacionamento é com homem, então eu vou me relacionar com homens. Nunca. E por algum acaso, nunca aconteceu de uma amiga, nada. Eu acho que hoje isso até é um pouco mais comum, né? Mas comigo isso nunca tinha acontecido. E eu namorava homens, enfim, eu tinha um namorado na época e eu mexia muito no Instagram. Curiosamente, esse namorado eu também conheci pelo Instagram. E aí, eu cheguei no Instagram dessa menina, na verdade, da namorada dela na época. E elas tinham um perfil juntas e elas postavam muitas fotos e eu achava muito lindo, assim, porque as duas eram muito bonitas, eram fotos de amor, assim, sabe? Não era aquela coisa lésbica pornô, assim, que você tá acostumado de ver, sabe? Que é bem fetiche masculino, entendeu? Tipo, você via amor, você via sentimento, era tipo... Era muito bonito, muito bacana, e aquilo me despertava um desejo, assim, que eu sabia que aquilo mexia alguma coisa comigo, eu não sabia direito o que era, na verdade, na época. Hoje eu sei que era desejo, né? E aí, um tempo depois, sei lá, uns 2 anos depois, eu já não tava mais namorando, e elas também não estavam mais namorando, porque a gente se seguia no Instagram, porque se seguia. Nunca ninguém conversou com ninguém, enfim, tem alguns perfis que a gente segue só pelo interesse das fotos, pelas coisas assim, né? E aí, um dia X, assim, essa menina entrou no meu perfil e curtiu várias fotos seguidas. Tipo, umas 5 fotos seguidas, sabe? Aquela deixa que é pra você puxar assunto, sabe? Sei. Opa! Já comecei vários romances assim. E foi bem num momento que eu já tinha terminado meu relacionamento e tal, e eu tava num momento em que eu havia decidido que eu queria dar vazão pra isso, que eu queria experimentar ter alguma história com uma mulher. Então eu tava aberta pra isso. E aí ela... sei lá, era 11 horas da noite, assim, num domingo. Tipo, um horário muito improvável. E ela curtiu várias fotos minhas e eu fui lá e mandei uma mensagem pra ela no Instagram, sabe? Tipo, ai, como que eu falo com você? Bem direta, já tava com o objetivo traçado. E aí a gente trocou o WhatsApp e começou a conversar. E dali foram 2 semanas conversando. Nunca falando objetivamente, assim... Não tinha um flerte explícito, entendeu? A gente tava se conhecendo e não ficou claro de começo, assim, sou lésbica, estou te paquerando ou tenho interesse em você. Nada desse tipo, nem da minha parte, nem da parte dela. Mas a conversa era ótima e vocês ficavam batendo papo sobre tudo. A conversa era incrível, a gente conversava o dia inteiro, N coisas, ela é muito divertida.
E a gente se encontrou num momento que era bom pras duas, assim. Eu tava me abrindo de novo, depois de um término muito difícil, depois de 2 anos sozinha, sem sair com ninguém. Eu tava me abrindo de novo pra ter uma história com alguém. E ela tinha acabado de perder a mãe. Assim, há pouco tempo, sei lá, uns 6 meses também. Então, nós duas, a gente tava num momento e que a gente se aproximou, sabe? As duas estavam precisando daquilo, assim. E aí a gente ficou conversando um tempo, e aí a gente, na empolgação, pô, vamos marcar de se encontrar, só que a gente não morava na mesma cidade. Ela morava em outra cidade, bem longe, inclusive. Então, o que a gente fez foi combinar, assim, viagens, mas ainda não tava claro que ia rolar alguma coisa, que era um romance. Era uma coisa meio... A gente gosta de... Uma das coisas que a gente conversava é que a gente gostava de viajar. E a gente adorava ir pro Rio. Então, as duas falaram, pô, tô super com vontade de ir, não sei o quê, tá rolando uma exposição do Salvador Dalí e tal. Por que a gente não se encontra no Rio pra se conhecer? Já que essa conversa tá tão bacana e nananã. E era um território neutro pras duas, porque nenhuma das duas era de lá. Então a gente marcou, tipo, uma viagem pro Rio, logo depois uma viagem pra ela vir me conhecer na minha casa, e depois uma viagem pra eu ir conhecê-la na casa dela. Tipo, conhecer as cidades, assim. E assim fomos. E poucos dias antes dessa viagem foi que a gente se falou pela primeira vez, de voz. Vocês só falavam por mensagem? Só por mensagem no WhatsApp, mensagem de texto. E já tinha viagem marcada? E já tinha viagem marcada. Meu Deus, que ousadia! Já tinha viagem marcada. E assim, por mais que eu tivesse aberta pra viver essa experiência, eu não tinha... Sabe quando... Eu não tinha assumido, sabe, assim, pra mim, do tipo, tô flertando com ela, quero pegar essa menina, assim. E eu tava com muito medo, né? Eu nunca tinha transado com uma mulher, assim, nunca tinha beijado. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tinha desejo, mas... A gente se encontrou no Rio. E eu cheguei primeiro, e eu tava num bar, assim, esperando por ela. E aí ela chegou no bar, e quando ela entrou, eu fiquei super nervosa. Mas aí a gente ficou conversando, e aí uma bebidinha aqui, uma bebidinha ali. No final da noite as duas estavam mais relaxadas. E a gente não só tinha marcado a viagem pra se conhecer, quanto a gente tinha reservado um quarto juntas num hotel. Ali foi a deixa de que sim, tipo, a gente tava flertando, e se aquele encontro fosse bom, ele ia acabar com as duas juntas numa cama, entendeu? E foi o que aconteceu. E foi incrível. Assim, foi incrível. Eu adoro sexo com homem, eu adoro penetração, eu adoro a coisa do homem e tal. Mas ali eu experimentei um tipo de orgasmo, um tipo de coisa que eu nunca tinha tido na minha vida. Assim, eu gozei sem ela me encostar, basicamente. Uau. Sabe? Foi incrível. Foi incrível, foi maravilhoso. E aí no dia seguinte a gente ficou mais junto ainda. E o final de semana foi lindo. E aí dali voltamos cada uma pra sua casa e continuamos conversando. E aquela coisa maravilhosa. E rolaram as outras 2 viagens. Ela veio, me encontrou, eu fui, encontrei com ela. Nossa, era assim, foi muito doido. Porque eu não imaginava que eu pudesse sentir essa afeição por uma mulher, que pudesse rolar essa troca e que pudesse rolar esse tesão, sabe? Desse jeito. E que era uma coisa natural, sabe? Não era diferente do que eu sentia pelos homens antes, entendeu? Era igual, era do mesmo jeito. Em relação ao sexo com ela, que você falou que gozou super bem, mas como que foi tocar ela? Como que foi essa coisa? Tipo, você se sentiu super tranquilo o tempo inteiro? Era natural, você tá dizendo, ficar com ela durante o dia, andar de mão dada, não sei, parecer um casal? E na cama também se sentiu super tranquilo? Foi a mesma coisa pra você?
Sabe que essa é a parte mais doida da história, assim, porque foi muito natural pra mim. E foi natural de um jeito que eu não esperava. E quando eu contei pra ela que eu nunca tinha transado com mulheres... Ah, você não tinha contado antes? Não, vou contar depois. Ela não acreditou. Ela, não, peraí, como assim? Porque o que você fez comigo não parecia que você estava, sabe, sem saber o que estava acontecendo. Que você era iniciante. Gente, eu fiquei assim, eu fiquei até lisonjeada, sabe? Uau, que incrível. Mas foi muito natural. Foi muito natural. Foi muito... Eu não sei, eu acho que é como... Sexo é uma coisa linda e maravilhosa, né? A gente vem do sexo, né? Sim, e sexo a gente é uma vem coisa... do orgasmo. A gente vem do orgasmo, a gente vem de uma coisa que é muito maravilhosa. Então eu acho que naquele momento eu tava tão livre que foi natural e aí não teve um estranhamento, sabe? Não teve aquela coisa de, ai, o que eu faço, não sei o quê. Não, a gente se encontrou e a coisa foi fluindo e foi incrível, entendeu? E eu gozei sem ela nem me encostar, isso foi maravilhoso e, enfim... A gente teve momentos incríveis juntas, foi muito gostoso. E aí, depois dessas 3 viagens, rolou uma 4ª viagem, onde a gente foi pra praia, passou o final de semana na praia, e tava tudo muito lindo, tudo muito incrível. Eu tava super apaixonada depois de 2 anos de praticamente luto, sabe? Eu tinha descoberto uma coisa que eu queria, que eu tinha muita curiosidade, e pra mim tava sendo maravilhoso aquilo, né? E aí eu voltei dessa última viagem que a gente fez, que foi pra praia. E nessa viagem eu levei um presente pra ela, quando eu fui, porque uma das coisas que ela me falava é que ela sentia muita saudade de mim, assim. Uhum. E a gente tava muito longe, né? E algumas vezes a gente ficava com o FaceTime ligado durante a noite pra dormir juntas. Olha que viagem, uma olhando né? a outra, né? Que é tipo um Skype, né? É. Mas imagina, assim, que loucura, né? Assim, esse relacionamento à distância desse jeito e essas ferramentas que você constrói, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui pra lá e eu falei, bom, a gente já dorme, teoricamente, juntas, né? À distância, com a voz, o som, enfim, a conversa, etc. E sabe que tem aquela pessoa ali do seu lado. Mas não tem nada que materialize isso, né? Então, eu levei pra ela um bichinho... Sabe aqueles bichinhos fofinhos que você encontra no shopping, assim, mas que não é pelúcia, que é super gostosinho e tal, que é caro pra caramba, parece inclusive. Parece um tecidinho, assim. Que parece um tecidinho e ele é gostosinho de apertar, assim. Uhum. E esse, especificamente, ele tinha 2 bracinhos que você tirava e colocava de volta, assim. Então, ele te abraçava. Ah, que gracinha. Sabe? Então, eu levei esse presente pra ela, esse bichinho, escrevi uma cartinha toda fofa, dizendo... que aquilo ali me representava, então que quando ela ficasse com saudade, era pra ela abraçar aquilo, não sei o que. Enfim, eu tava completamente apaixonada. 15 anos, e apaixonada. 15 anos. E aí, quando eu voltei de viagem, tipo, passou uns 3 dias, a gente tava naquele romance, ela falando, não, porque sua toalha ainda tá aqui no banheiro da minha casa, e eu me peguei cheirando ela outro dia, tô com saudade de você, não sei o que. A gente tava naquele auge da paixão. Isso foi numa quinta-feira. E daí, no dia seguinte, ela desapareceu. Como assim? Ela desapareceu. Ela que falava o dia inteiro comigo, me mandava mensagem, enfim, ela não mandou mensagem, não me atendia. Sumiu do Facebook, do Instagram, de tudo. E eu comecei a ficar desesperada, louca. A gente tinha combinado mais uma viagem onde ela ia voltar pra me visitar, pra se ver de novo e tal. E ela sumiu. Num dia ela disse, adoro você, tô com saudade, quero cheirar você, tô aqui com a toalha. E no outro dia, tchau. Nem tchau. Nem tchau. Gente, mas não morreu, essa menina tá viva. Você falou que stalkeia de vez em quando, né? Stalkeio. Mas assim, ela não me respondeu nunca mais. Ela não atendeu minhas ligações. Ela não me deu nenhuma explicação. Ela simplesmente desapareceu, me bloqueou de tudo. As amigas dela que eu tinha conhecido fizeram a mesma coisa. E eu nunca mais consegui conversar com essa mulher. Nossa, mas por que elas te bloquearam? As amigas te bloquearam? Como assim? Não faço ideia. Não faço ideia
do que aconteceu. Nossa, será que rolou alguma fofoca? Alguém foi contar pra ela que você aprontou não sei o quê, não sei o quê? Aprontei o quê? Tipo, eu tava totalmente na dela, sabe? Não tinha o que... Não aprontei nada, não tinha. Não tinha. As pessoas são muito loucas, né? E depois você ficou com mais alguma menina? Não. Depois disso, eu voltei a ter relacionamentos com homens. Assim, ficar como eu fiquei com ela, não. De transar e não sei o que, não. Um beijinho aqui, um beijinho ali no carnaval, uma coisa assim. Mas aquela história pra mim foi muito louca, sabe? Assim, eu me permiti um negócio, vivi um amor, uma coisa... Pra mim foi amor, pra mim foi muito intenso. E foi muito difícil lidar com esse rompimento, quase como uma morte, sabe? Quando a pessoa morre e você não tem a chance de elaborar aquilo. Então eu tive que elaborar um luto depois disso. E você já tinha vindo de uma coisa que você chamou de luto, né? Já. Oh, meu Deus! Já. E aí depois, não que eu não tenha me interessado, assim, não aconteceu, assim como não tinha acontecido antes com nenhuma outra mulher, não aconteceu de eu me apaixonar por uma mulher assim. E aconteceu de eu me apaixonar por outros caras depois disso, entendeu? Tipo, então eu tive um outro namorado, na verdade tive 2 namorados depois disso e agora eu tô solteira. Enfim, não... E disponível, se aparecer uma mulher legal, um cara legal, tanto faz. Vamos Tanto fazer faz. uma propaganda aqui. Está disponível uma pessoa maravilhosa. Eu sei quem é, vocês não sabem. Mas enfim, foi assim. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no país. No dia 17 de maio, comemoramos o Dia Internacional de Combate à Homofobia. E nós escolhemos trazer esta história, que nem é uma das histórias mais surreais de amores homossexuais, ou que envolve violência ou qualquer coisa assim, para trazer reflexão para vocês sobre o amor de uma maneira natural, sobre o envolvimento de 2 pessoas do mesmo sexo, sob um olhar mais leve, mais delicado, sem preconceitos, sem amarras, sem aquela visão tradicional do que é certo e do que é errado. Amor, desejo, envolvimento, simples assim, quase infantil, quase inocente. E o final não precisa nem ser bonito. A história é bonita. O que acontece ali é bonito. A gente não precisa ter um final feliz para dizer que viveu um grande amor. Você tem uma história surreal para contar? bfsurreais@gmail.com. Nós queremos contar histórias de mulheres como nós, com leveza, empatia, compartilhar os mais diversos tipos de história. O assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Manda pra gente. Até o próximo episódio.